Queria começar por algumas reflexões muito breves acerca do que é uma biblioteca. Depois, com a ajuda de algumas imagens, faria uma descrição muito, digamos, breve, leve, do que é a Biblioteca Apostólica Vaticana. Proponho que depois possamos ver um pequeno filme de poucos minutos e que depois, não sei se temos espaço para conversa ou não, mas pelo menos espero ir ao encontro do que possam ser as vossas curiosidades, as vossas perguntas acerca da biblioteca. E acho que hoje as bibliotecas todas precisam de um empenho parecido com este, porque de facto são santuários no meio da cidade, no meio do mundo, que nós precisamos também de visitar e frequentar. No Evangelho de São Mateus há aquela palavra evangélica do centurião que diz: Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei apenas uma palavra e serei salvo. E nós repetimos essa palavra evangélica em cada Eucaristia. Dizei apenas uma palavra. Aquilo que o centurião pede a Jesus é uma palavra, uma só palavra, mas que ele crê suficiente para que o seu servo possa ser curado. Claramente, no centro daquela narrativa, o que está é a confiança no poder que Jesus tem de curar, mesmo sem palavras. Mas para nós comove-nos e é importante que o centurião, mesmo acreditando que sem palavras pode acontecer o milagre, a cura, ele peça apenas uma palavra. E isso pode servir-nos de motivo para refletirmos, ainda que brevemente, porque é uma introdução importante quando se fala de uma biblioteca, para o significado antropológico e civilizacional da palavra. Isto que nos define como seres humanos, como mulheres e como homens, somos animais de palavra. E sabemos, por nós próprios, que a palavra não é apenas uma palavra. A palavra não é apenas, digamos, um signo sonoro entre tantos outros que o nosso corpo produz. A palavra brota do interior de nós, é um flagrante expressivo, é um sopro da nossa identidade profunda, é uma comunicação de vida, é um instrumento de relação, é um dicionário que descreve cada um de nós, é uma alavanca que nos projeta, que nos faz viajar, é uma lâmpada e é uma luz, como nos lembra o Salmo, a propósito da palavra do Senhor. A palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. E nós experimentamos isso porque, de facto, a palavra tem esta condição iluminante. Os livros colocam-nos perante as palavras, porque os livros são palavras, são coleções de palavras, são possibilidades de escutar um discurso que é feito de palavras. Essas que o poeta Eugênio de Andrade, num dos seus poemas, que certamente todos já ouvimos, descreve desta forma: as palavras são como um cristal, as palavras, algumas um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memória, inseguras navegam. Barcos ou beijos as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta?
quem as recolhe assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras. Compreendemos assim que a palavra não é apenas uma palavra, ela é sedimentação de uma experiência vital, é uma evocação da memória, é um signo de conhecimento, é uma ponte entre presente e futuro, e distingue-nos entre as demais criaturas porque nós nascemos com a capacidade da palavra, mas não só, usamos a palavra para nos criarmos a nós próprios. Nós que somos os únicos animais que não nascem feitos. Um animal nasce e praticamente pouco tempo depois já é aquilo que é. E nós levamos uma vida inteira a tentar descobrir isso que somos. E nessa aventura da construção da nossa humanidade, a palavra tem um lugar fundamental. A palavra explica-nos. Nós precisamos de ouvir certas palavras. As palavras tocam, vão além da própria pele, explicam-nos o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido do amor. Por exemplo, numa carta escrita na Mesopotâmia, em começos do século XVII a.C., pode ler-se o seguinte comentário acerca de umas palavras que haviam sido recebidas. As tuas palavras encheram-me de alegria. Lendo-as, tive a impressão que tu e eu nos encontrávamos e nos abraçávamos. As palavras têm este poder de organizar o encontro humano mais fundamental. E por isso, quando falamos de uma biblioteca como a Biblioteca Apostólica Vaticana, cheia de manuscritos, incunábulos, volumes impressos, materiais preciosos, nós sabemos que dentro desses volumes, desses objetos, existem as palavras e as palavras indispensáveis para escrever a história, para iluminar o pensamento, para decifrar o visível e o invisível, para nos aproximar da pergunta e do sentido. Franz Kafka escreveu um livro, pode ser a lâmina adequada para romper o mar de gelo, o oceano gelado que existe dentro de nós. E se um livro pode ser essa faca, essa navalha adequada, é porque há palavras dentro dos livros que têm essa virtude e esse poder. No fundo, para que é que servem as bibliotecas? São grandes repositórios das palavras humanas. E ali procura-se que essas palavras permaneçam vivas e acessíveis. Não importa de que tempo venham, de que geografia procedam, elas têm de continuar vivas, porque nós, seres humanos, precisamos do encontro com essas palavras para realizar plenamente a aventura das nossas existências. Claro que uma biblioteca é uma grande máquina, é uma espécie de máquina do mundo, uma expressão, uma analogia da grande máquina do real. Mas, ao mesmo tempo, ela não é apenas um ofício técnico, embora a ciência seja importante para construir uma biblioteca, seja pequena, seja grande, mas o mais importante é descobrirmos o amor à palavra e àquilo que a palavra significa. Por isso, pensar numa biblioteca é pensar naquilo que é uma palavra. Conta-se que os antigos faraós criaram bibliotecas nas cidades mais distantes do reino e sobre a entrada dessas bibliotecas escreviam farmácia da alma. Uma biblioteca é uma farmácia da alma. E quem diz isto entende de facto o que é uma biblioteca, porque é isso que vamos buscar, essa consolação, esse rasgo,
esse encontro inesperado do diverso, esse segredo que está guardado, esse fogo que recebemos de gerações e gerações, de mulheres e de homens, que através da palavra também plasmaram a sua busca existencial mais profunda. É interessante, temos aqui vários médicos, por exemplo, no Cântico 12, 12º da Eneida, a medicina é chamada uma arte muda, e na Antiguidade era assim conhecida. Porquê? Para distingui-la da magia, das encantações, que eram, digamos, tudo baseado através da palavra. E então, a medicina, para se distinguir dos augúrios e das imprecações, era expressa sem esta dimensão verbal. E esse foi, durante séculos, o caminho da medicina, onde a palavra aparece, sobretudo no primeiro momento, no momento de fazer o diagnóstico. Aí a palavra é indispensável. Quando nós chegamos junto de um médico e ele pergunta ao que vem, e nós temos de contar a nossa história para ele poder fazer a diagnose da nossa situação. Mas quando essa palavra é bem feita, os próprios médicos dizem que o fundamental fica feito nesse momento de troca de palavra, porque a palavra é aquele elemento capaz profundamente de explicar o humano, mas não só, porque a palavra tem também um poder curativo, um poder transformador. Nós encontramos isso em alguns momentos, por exemplo, do ciclo homérico, na Ilíada, quando se diz que Pátroclo tratava a ferida de flecha de que padece Eurípilo, e fazia não só através da sua habilidade cirúrgica e de drogas que serviam para atenuar a dor, mas também o deleitava com escolhidas palavras. E a palavra torna-se assim um elemento fundamental da arte de curar. E numa das tragédias de Ésquilo, nós encontramos esta pergunta: não sabes ainda que há discursos que curam as enfermidades? E numa biblioteca, e chamamos a biblioteca farmácia da alma, porque nós acreditamos que há palavras, que há discursos que curam as enfermidades. E não tem, digamos, de ser discursos diretamente empenhados em ser curativos. Um tratado de astronomia pode ser curativo, um livro de matemática, um calendário perpétuo, um livro de iluminuras, um texto bíblico, pode ser de facto alguma coisa de curativo, uma experiência curativa. E isso, penso que no século XXI vai nos fazer redescobrir as bibliotecas. Hoje nós sabemos que pertencemos talvez a uma das primeiras gerações humanas em que a tecnologia está separada da humanística. Até finais do século XIX não passava pela cabeça de ninguém que a formação de uma pessoa não englobasse tanto o saber técnico ou tecnológico, mas também as humanidades. E hoje nós vivemos numa sociedade altissimamente tecnológica, vivemos uma crise profunda das humanidades. E a grande pergunta, às vezes a pergunta desesperada de quem vive numa biblioteca e tem de gerir uma biblioteca, é se as bibliotecas têm futuro. Se as mulheres e os homens do século XXI não vão encontrar outras formas de transmissão de conhecimento, de experiência desta farmácia da alma, que já não passa pelas bibliotecas. Se nós não somos já os antepassados do nosso próprio tempo presente. Eu sou
muito otimista, no sentido de, apesar de perceber e palpar a crise que hoje faz com que as bibliotecas sejam olhadas mais como museus ou depósitos do passado e não grandes centros de cultura e de produção de conhecimento, a verdade é que as mulheres e os homens vão sempre ter na palavra e na palavra humana e nesses grandes mundos semelhantes a paraísos, como dizia Borges, que são as bibliotecas, vão encontrar remédios que não encontram noutro lugar. E remédios para essa doença incurável que é a própria vida e que é a nossa humanidade. Agora, queria falar-vos um pouco sobre a Biblioteca Apostólica Vaticana, mostrar algumas imagens. Eu quando cheguei em setembro, nos primeiros de setembro à Biblioteca Apostólica, toda a comunidade dos colaboradores, dos dependentes da biblioteca juntaram-se todos para me acolherem, e aquilo que eu disse foi, desde o porteiro até o prefeito, eu vou tomar cada um de vocês como meu mestre, para que me ensinem o que é a Biblioteca Apostólica, e peço a cada um de vós que me ensine alguma coisa e me ajude a integrar neste mundo e a tornar-me útil. E devo dizer que, ainda como preâmbulo, que de facto a Biblioteca Apostólica tem tesouros absolutamente incalculáveis. Descer ao bunker onde estão os manuscritos é como penetrar num santo dos santos, é de facto uma grande experiência humana, cultural, mas para mim, nestes primeiros meses, um tesouro não menor da biblioteca tem sido as pessoas, tem sido a relação pessoal e aquilo que cada um me tem ensinado sobre a biblioteca. E ainda ontem, falando com uma pessoa que faz a vigilância das salas, ela contou-me que vive a 100 km de Roma, faz todos os dias 200 km para ter aquele trabalho. E ele diz, mas eu venho feliz, porque poder passar o dia aqui neste mundo é um privilégio. E isto eu sinto muito na equipa, que é perceber o privilégio muito grande, que é poder servir a Igreja e servir a humanidade a partir de um lugar como esta biblioteca. Com todos os sacrifícios, claro, porque é um lugar de trabalho, não é um parque de diversões, é um lugar onde o nosso esforço, o nosso suor, a nossa fadiga, o melhor de nós, é reclamado, o nosso amor. Mas, ao mesmo tempo, é de facto um sentimento comum, ser um privilégio estarmos juntos a trabalhar ali. Então, a Biblioteca Apostólica do Vaticano fica mesmo na cidade do Vaticano. Como todos sabemos, é o mais pequeno Estado do mundo, que teve a sua independência em 1929 em relação ao Estado italiano e com o redimensionamento dos Estados Pontifícios, e é uma pequena cidade que é Património Mundial da Unesco, que a maior área é para albergar instituições de cultura, em grande medida os museus do Vaticano, o Arquivo Secreto Vaticano, que é o Arquivo Central, e a Biblioteca Apostólica Vaticana. É uma área de leão dentro do Estado do Vaticano, para lá daquela área ocupada por jardins, por árvores, que torna aquele lugar um lugar muito especial. Claro, é um Estado, tem a sua independência, e a biblioteca, embora não sendo uma biblioteca nacional, é uma biblioteca patrimonial,
Enquanto as bibliotecas nacionais têm de receber e continuar a receber tudo aquilo que se publica num determinado país, têm esse dever de conservar e de acompanhar o tempo, a Biblioteca Apostólica Vaticana continua hoje a receber muitos mais livros do que aqueles que de facto nós podemos recolher, mas esses livros são recolhidos com critério. Eles têm de nos ajudar a ler esta grande biblioteca, que é sobretudo uma biblioteca de manuscritos, de livro antigo, livro impresso antigo, que são livros mais ou menos até o século XVIII, que contam a grande aventura da modernidade, desde o homem medieval até a grande construção da modernidade. E é impressionante ver como os livros do século XV, do século XIV são extraordinários para percebermos o mundo presente. Para lá dos manuscritos e dos volumes impressos, a biblioteca tem ainda duas secções muito importantes, uma de material gráfico, desde desenhos, obras de arte em papel, desde desenhos, gravuras, serigrafias, e é um número muito impressionante, e sobretudo pela qualidade dos grandes artistas. Se pensarmos que temos desenhos de Miguel Ângelo, temos apontamentos do Leonardo, temos desenhos do Dürer, temos uma infinidade de coisas do Bernini. Percebemos como é de facto um caudal extraordinário. E para lá destes três departamentos, ainda há o departamento de numismática, com as moedas e as medalhas, e é um dos mais ricos do mundo, e é também uma coisa extraordinária, de maneira, dentro da biblioteca nós podemos fazer viagens e percursos muito diferentes. A biblioteca está dentro da cidade do Vaticano, de maneira que temos de entrar por um dos portões da cidade, e ela é uma das maiores bibliotecas do mundo de livro manuscrito. Nós temos, quando eu digo nós, não sou eu, somos todos nós, porque a biblioteca é a biblioteca do Papa, antes de tudo, mas é a biblioteca da Igreja, é a nossa biblioteca. Ela tem cerca de 80.000 livros manuscritos, feitos entre o século II e o momento em que se passou, digamos, da manuscritura de livros para a invenção da imprensa, dos caracteres móveis da imprensa de Gutenberg. Nesse sentido, nós temos uma riqueza extraordinária. A maior parte destes manuscritos são chamados latinos, porque são escritos no alfabeto latino e nas várias línguas dessa proveniência. Há muitas coisas em latim, mas há também em italiano, em francês, em espanhol, em provençal, em português. Temos uma das pérolas da Biblioteca Apostólica Vaticana, é o cancioneiro de cantigas de amigo, de literatura galaico-portuguesa, que depois do manuscrito que está na Biblioteca Nacional do Palácio da Ajuda, é o documento mais antigo para testemunhar a origem da nossa própria literatura, e é de facto um documento muito impressionante. De maneira, temos os manuscritos em línguas latinas, mas temos também os manuscritos em língua grega, em hebraico, em árabe, em copta, em siríaco, em arménio, em etíope, e cerca de 2.000 manuscritos em chinês, em coreano, em japonês, de maneira que dificilmente alguém chega à Biblioteca Apostólica Vaticana e não encontra nada das suas proveniências. Quando alguém vem à biblioteca, encontra sempre
algum manuscrito que tem a ver com a sua área cultural e tem a ver com a sua história. Quando é que esta aventura da Biblioteca Apostólica Vaticana começou? Nós vemos aqui a biblioteca. A biblioteca está situada numa praça do Vaticano chamada Cortile, Claustro do Belvedere, porque era o antigo, o Papa Sisto V, quando mandou construir a biblioteca ali, ele interrompeu uma praça extraordinária que vinha desde os museus vaticanos até ao Palácio Apostólico. Mas a verdade é que vale a pena esta interrupção para a criação da biblioteca. O fundador, embora, digamos, a Igreja desde sempre conservou a memória. Nós podemos dizer até que espiritualmente aquela frase do Evangelho de Lucas que diz que Maria conservava no seu coração todas as memórias acerca de Jesus é a origem da própria biblioteca, que é no fundo o desejo de conservar as palavras. E a tradição de, em Roma, se conservarem o testemunho, os relatos das palavras dos apóstolos, de Paulo, dos evangelhos, dos primeiros papas, dos santos, dos mártires, é uma tradição que certamente vai ser importante para que no século XV o Papa Nicolau V decida abrir uma biblioteca pública no Vaticano. Antes existiam coleções nos apartamentos do Papa, porque para governar é preciso livros, é preciso conhecimento, é preciso saber, de maneira que os livros estiveram sempre muito presentes nos aposentos papais. Mas a verdade é que este Papa decidiu fazer uma biblioteca pública que pudesse ser utilizada pelos homens de ciência e tornando-a de livre acesso para os externos. Isto foi uma decisão extraordinária. Quando ele decidiu isto, ele reuniu os livros que existiam no Vaticano, eram todos manuscritos, eram 150, era o que sobrava da antiguidade. Mas ele, por um lado, doou a sua biblioteca particular, que eram de 50 códigos, e depois mandou a embaixadores, os núncios, quer ao Oriente, quer ao Ocidente, a comprar e a fazer cópias dos manuscritos mais importantes. De maneira que em poucos anos nós temos um repositório extraordinário que Nicolau V quis que fosse desta maneira. Por um lado, a Bíblia, os textos bíblicos, as versões mais antigas que se pudesse encontrar. Depois, todo o saber teológico, o direito canónico, a moral, a teologia, mas que fosse uma biblioteca humanística. A frase de Terêncio, tudo aquilo que é humano nos interessa, de facto nós encontramos na biblioteca. E basta entrar, por exemplo, uma coisa impressionante em que nos sentimos do tamanho de uma formiga é olhar para os 50 km distantes e perceber que lá estão depositados todo o conhecimento humano daqueles séculos e de facto sentimos pequeninos. E por outro lado sentimos também o que é o cristianismo como projeto humano, como projeto de civilização, que tem uma capacidade de integração, de inclusão, de acolhimento, de valorização do diferente, do distante, do exótico, até daquilo que se contrapõe a nós. Mesmo, digamos, os textos mais complicados, eclesialmente ou politicamente, daquela época, nós encontramos uma cópia na Biblioteca Apostólica Vaticana. De maneira que a medicina, a astronomia, a matemática, as ciências naturais, nós encontramos lá tudo. E para nós portugueses é muito belo porque a biblioteca, a criação e a sedimentação
da Biblioteca Apostólica Vaticana coincide muito com o período de expansão, onde o conhecimento científico teve um papel fundamental, quer dizer, não bastou o espírito de aventura para irmos por aí fora descobrir novos mundos. Não, as viagens estavam assentes numa ciência. Havia livros que os marinheiros levavam, que eles estudavam. E é impressionante que esses livros publicados em Lisboa no século XV, no século XVI, nós encontramos esses livros depositados na Biblioteca Apostólica Vaticana, o que é para nós uma coisa comovedora, porque ao mesmo tempo aquilo que o Fernão Lopes via nos mundos extremos por onde ele andou, ou aquilo que serviu à navegação de Vasco da Gama, os Papas tinham interesse em ter presente esses volumes na sua biblioteca, de maneira que é de facto uma riqueza extraordinária e uma abertura humanística a toda a largura. Quando o Papa Nicolau V morreu, em 1455, já existiam mais de 1200 manuscritos na Biblioteca Apostólica Vaticana. E a partir daí foi sempre uma multiplicação. Passou-se depois para 2500, para 3500, já em 1481, e à medida que foram crescendo os livros, foi necessário criar um espaço. Ainda o Papa Sisto IV fez uma primeira ampliação à biblioteca, porque a primeira biblioteca era ao lado do quarto do Papa. Ele tinha o seu quarto e tinha a sua biblioteca. Depois já não cabiam nesse espaço, então o Papa Sisto IV mandou ampliar a biblioteca, deu-lhe mais quatro salas, e pela primeira vez ele nomeia um bibliotecário para tratar oficialmente daquele património. Será sobretudo durante o século XVI, porém, que a biblioteca vai crescer exponencialmente e tornar-se a biblioteca mais rica do mundo. E será o Papa seguinte, depois de Sisto IV, vem Sisto V, que é um Papa extraordinário, que em 3 anos construiu o que é hoje a Biblioteca Apostólica Vaticana. A gente entra e não... É difícil imaginar, porque conhecemos os tempos do presente, é difícil imaginar, por exemplo, o grande Salão Sistino. Este Papa, o Papa Sisto V, foi um revolucionário. O seu pontificado foi de 5 anos, ele transformou radicalmente a face de Roma, construiu a biblioteca e construiu a Capela Sistina. Preparou a Capela Sistina, de maneira, podem imaginar que era de facto um Papa com uma capacidade de concretização extraordinária. Então, a sede maior da biblioteca, que em grande medida é aquela que ainda temos hoje, foi construída entre 1587 e 1589. E hoje, com algumas adaptações, nós ainda estamos dentro desta grande biblioteca. Há que dizer uma coisa, que no início o Museu do Vaticano, ou os museus, porque são vários museus agregados agora sob uma designação única, mas tem, por exemplo, o Museu Etrusco, Museu de Arte Romana, tem o Museu do Livro, tem a Pinacoteca, é uma série de arte etrusca, é uma série de museus que no princípio faziam parte da Biblioteca Apostólica Vaticana. E depois, à medida também que essas coleções foram crescendo e que se criou também a cultura museológica, e independentizaram-se os museus, mas ainda hoje nós vivemos a par e passo, quer dizer, há uma porta
entre o museu e a biblioteca há apenas uma porta a separar-nos. Nós temos aqui o ex libris da Biblioteca Apostólica Vaticana, que é o Salão Sistino, que é o nosso salão mais belo. Foi, na altura em que foi construído, era o espaço público, não para uma atividade do governo, nem para uma atividade de culto, maior da Europa. E foi construído já como biblioteca de raiz, de maneira que os armários que nós vemos são os armários originais. Os manuscritos estavam ali, mas estavam acorrentados. Podiam ser consultados, mas tinham correntes para não saírem dos seus sítios. Porque uma parte significativa dos manuscritos usa, por exemplo, o pergaminho. O pergaminho era feito com a pele das ovelhas. Muitas vezes, para fazer um volume de uma parte da Bíblia, era preciso um rebanho de ovelhas. Mas temos lá a Bíblia de Frederico de Montefeltro, que levou uma série de rebanhos para poder ser construída. Mas estão a ver, eram volumes de prestígio, altamente preciosos, e por isso tinham uma vigilância extraordinária. À medida que se foi avançando no tempo, a biblioteca foi sempre crescendo, e hoje nós temos na biblioteca temos 18 fundos livrários, e que estão mais ou menos organizados segundo os alfabetos, o latino, o grego, o árabe, o siríaco, o hebraico, o etíope e por aí fora. Há uma série de fundos que estão fechados. Por exemplo, nós herdamos, porque o Papa Alexandre VIII comprou aos herdeiros da Rainha da Suécia, da Rainha Cristina, comprou o fundo Reginensis. É um fundo riquíssimo, porque a Rainha Cristina era de facto uma grande intelectual no seu tempo. Esse fundo está ali. É claro que esse fundo é um fundo fechado, mas há alguns fundos que continuam abertos, no sentido que ainda hoje se esperam que outros manuscritos possam ser integrados naquelas coleções. E eu abro aqui um parênteses para dizer que pode parecer estranho, mas o século XX e já o século XXI são séculos de destruição de bibliotecas. Se pensarmos, por exemplo, como uma biblioteca riquíssima, como a Biblioteca de Bagdade, foi completamente destruída, com milhares e milhares de manuscritos e volumes preciosos, nós percebemos como a nossa época é também uma época de barbárie. E uma das coisas que nos preocupa muito é pensar, por exemplo, na instabilidade na Síria, em outros países do Oriente, e pensar no que vai acontecer e no que pode acontecer aos manuscritos, aos livros litúrgicos, aos incunábulos, aos textos preciosos daquelas pequenas igrejas indefesas. Como é que se pode recolher esses tesouros? De maneira que há um esforço também diplomático grande para que a barbárie não vença sobre este desejo importante de preservar. Porque os livros atraem também a barbárie. Por exemplo, hoje todos os manuscritos da Biblioteca Vaticana têm o selo. Na página inicial tem um carimbo que diz Biblioteca Apostólica Vaticana. E porquê que se tem aquele carimbo, que parece uma coisa um bocado agressiva? É porque Napoleão, quando ocupou o Estado Pontifício, ele levou o arquivo secreto Vaticano para Paris e levou grande parte da biblioteca de manuscritos e de volumes. E então
em muitos destes manuscritos preciosos, dos que regressaram, nós temos 2 selos, 2 carimbos. O carimbo da Biblioteca Nacional de Paris e o carimbo da Biblioteca Apostólica Vaticana. De maneira que, digamos, nós pensamos, a biblioteca é um lugar, digamos, preservado, que não sofre, não tem as feridas do tempo. Não é verdade. O próprio, digamos, o próprio livro, o próprio manuscrito, estes detalhes, contam uma história e que em grande medida também é uma história de ferida, de guerra, de violência e de resistência. Porque a luta pelos livros e pela cultura é também isso, é também um projeto de resistência. A biblioteca cresceu muito, digamos, a biblioteca moderna. Se a biblioteca antiga deve muito ao Papa Sisto V, a biblioteca moderna é o número 14. A biblioteca moderna deve muito ao Papa Leão XIII, que foi Papa entre 1878 e 1903. E ele deu um grande impulso à biblioteca, porque temos o Salão Sistino, que é aquele que vimos primeiro, e temos aqui a Sala Leonina, que é uma esplêndida sala de consultação. Estudar aqui um dia inteiro é uma coisa extraordinária. À parte, para alguns livros, são poucos, são de acesso direto aos estudiosos. A maior parte dos volumes é preciso requisitar, mas temos uma equipa ótima. Digamos, a biblioteca é extraordinária também do ponto de vista informático. É preciso dizer que o Vaticano tem feito um esforço verdadeiramente exemplar no cuidado que dá a este património. Nós temos, por exemplo, cerca de 20% dos 80 mil manuscritos estão digitalizados e podemos aceder a eles através do site da Biblioteca Apostólica. Isso significa um esforço absolutamente poderoso em termos económicos, e só de facto com a ajuda, com o mecenato, com o apoio de muitos benfeitores, nós conseguimos levar para a frente a tarefa de atualizar a Biblioteca Apostólica Vaticana também desse ponto de vista. Eu vejo as horas correr, isto é uma história que não tem fim. Eu queria, passando já para o 22, eu queria dizer-vos isto. Nós temos estes 80 mil manuscritos, temos cerca de 1,6 milhões de livros impressos, absolutamente preciosos. Será como a carta de Colombo, a dizer que descobriu as Índias Orientais, mas temos 2 Bíblias de Gutenberg, os principais livros de ciência da altura. Há dias foi visitar a Biblioteca Apostólica o presidente da Microsoft e mostramos-lhe alguns livros de lógica antigos, ou então o Galileu fazia as suas observações e temos um pacote com as folhas das observações diárias que o Galileu fazia do movimento dos astros. E é uma coisa extraordinária perceber como há muito mais uma continuidade entre o mundo antigo, a aventura da primeira modernidade e o que nós somos hoje, do que aquilo que pensamos. E nesse sentido, a Biblioteca Apostólica dá-nos uma raiz, conta uma identidade, conta aquilo que nós somos. Há mais de 50 km em prateleiras, de maneira que uma visão, quando o Papa Francisco foi visitar a biblioteca no dia 4 de dezembro do ano passado, uma das visões que ele gostou muito foi de facto ver, até perder de vista, aquelas prateleiras com volumes, e ali nós percebemos que o que é o homem, não é? O que é o ser humano? A gente pergunta, não é? O que é esta curiosidade infinita que nos faz
transcender-nos a nós próprios e criar estas máquinas de vida e de conhecimento que são uma biblioteca. Para lá dos manuscritos e dos volumes impressos, nós temos cerca de 100.000 impressões no departamento gráfico. Impressões são os desenhos, são as estampas, são as gravuras, e é um fundo aberto. Nós continuamos a receber e esperamos poder este ano ainda incluir neste fundo um fundo português de arte contemporânea, porque é uma das coisas que nos interessa, é exatamente que a biblioteca continue aberta ao mundo contemporâneo, tal como estamos, por exemplo, a fazer com um grande artista brasileiro, Vico Muniz. Ele está a criar uma árvore da vida, uma peça de arte contemporânea, mas a partir disto é uma coisa que está a enlouquecer a equipa, mas é uma loucura boa, porque ele quer construir esta grande árvore, que será uma oliveira, com milhares de imagens que nós encontremos de árvores nos manuscritos e nos volumes impressos e nas moedas e nestes desenhos da Biblioteca Apostólica Vaticana. De maneira uma equipa grande a identificar e depois reproduzir, para ele construir uma árvore a partir das nossas próprias árvores. Mas isto tem sido belo, porque temos descoberto que temos uma floresta. Temos uma verdadeira floresta do tamanho da Amazónia dentro da Biblioteca Apostólica Vaticana. No gabinete numismático de moedas, por exemplo, nós temos mais de 350.000 moedas e medalhas, que é um tesouro extraordinário, desde moedas chinesas do século V a.C. até as primeiras moedas romanas, que não eram moedas, eram um bocado de metal muito, muito rude, que eles trocavam por mercadorias, até as moedas requintadíssimas. Temos, por exemplo, uma moeda do tempo do nosso rei Afonso III, de um peregrino que foi a Roma e deitou no túmulo de São Pedro um pequeno cruzado. Temos já essa moeda, e temos também a moeda de ouro que Carlos Magno, quando foi a visitar também o túmulo de Pedro, deitou. De maneira, temos a moeda do peregrino anónimo e a moeda do imperador Carlos Magno. Para lá da biblioteca propriamente dita, é evidente, uma estrutura como esta tem de ter vários gabinetes laboratoriais. Então temos um gabinete de restauro permanente, que é um gabinete de ponta, em que estamos sempre a restaurar os próprios materiais. Temos um gabinete para a digitalização e todo o trabalho gráfico. Uma das coisas muito importantes para a biblioteca é a colaboração com as universidades. Temos colaborações históricas com as maiores universidades americanas, as universidades japonesas, que têm projetos específicos com a Biblioteca Apostólica Vaticana. Um deles é um projeto extraordinário que se chama Palimpsesto. Porquê? Porque temos uma série de pergaminhos, porque o pergaminho era muito precioso, e então escrevia-se e apagava-se, e escrevia-se por cima, e hoje, com a tecnologia, nós conseguimos perceber as várias camadas textuais, e num pergaminho descobri 3 textos e conseguir ler 3 textos. Uma das descobertas mais belas foi recentemente um livro de Lactâncio que se pensava que estava perdido desde a antiguidade. Não há nenhuma cópia moderna, é sempre dado como perdido, e que se encontrou com este projeto Palimpsesto. Isto para dizer como a biblioteca é uma realidade viva, e além disso tem também uma escola de biblioteconomia, uma escola que é uma escola de elite em Itália,
tem cerca de 50 alunos por ano, é uma escola bienal que, digamos, que forma bibliotecários para as grandes bibliotecas italianas. Para dizer que a biblioteca pertence ao Papa e o Papa é um dos fornecedores permanentes da Biblioteca Apostólica Vaticana. De maneira, qual é a minha experiência? O Papa recebe muitos presentes das pessoas que o visitam, ou então nas visitas oficiais que ele faz. Por um lado, ele leva algumas cópias, não os originais, fazemos facsímiles de alguns manuscritos. Por exemplo, quando ele foi a Marrocos, levou um belíssimo cancioneiro de poesia persa para o rei de Marrocos. Foi um presente feito na Biblioteca Apostólica. Mas também de Marrocos, o Papa trouxe, por exemplo, vários exemplares muito especiais. Então, a mim é muito comovedor porque quando o Papa manda livros, vem o seu homem de campo, seu gendarme pessoal, trazer os livros num envelope selado e tem de me entregar a mim, de maneira tem de me encontrar para que ele me entregue a mim pessoalmente o envelope que o Papa manda. Mas o que para mim é extraordinário é que o envelope vem preenchido pelo próprio Papa. Ele próprio escreve no subscrito o meu nome e atrás dele escreve Franciscos. E dentro do livro, que depois vai imediatamente para dentro do envelope, que depois vai para a nossa secção de autógrafos, tem uma carta do Papa a explicar quem lhe deu aquele livro e muitas vezes porque é que ele acha que é importante que aquele livro fique na Biblioteca Apostólica. Agora imaginem os outros Papas a fazerem o mesmo. Nós temos também aí um tesouro extraordinário que é perceber a relação de conhecimento, de estima pelo livro que os Papas têm. No dia 4 de dezembro, o Papa visitou a biblioteca e com isto termino. Claro, o que é que vamos mostrar ao Papa? Mostramos uma coisa muito bela que ele gostou muito, que era a bula de reconhecimento da experiência franciscana. Ele gostou muito de ver. Mostramos-lhe um manuscrito mexicano, azteca, muito belo. Mas porventura o que o fascinou mais, pelo menos que lhe fez dar uma gargalhada, foi uma pequena moeda. Nós temos na biblioteca exemplares, cópias, as originais das moedas que são citadas no Evangelho, das 4 ou 5 moedas que são citadas no Evangelho. Uma das que nós temos são os quadrinhos daquela viúva que deu tudo quanto tinha, que é uma moeda insignificante, mas era tudo o que ela tinha para viver. E o Papa naquele momento disse: não imaginam a alegria que me deram de mostrar esta pequena moeda, porque uma das minhas maiores curiosidades quando eu chegar ao céu vai ser conhecer esta viúva. Porque me é verdadeiramente simpática. Muito obrigado a todos pelo vosso interesse. Estão tão mal sentados que eu acho que vamos concluir assim brevemente. Para mim é uma emoção muito grande e também no primeiro dia, no discurso que fiz à minha equipa, eu falei da minha avó materna, que era analfabeta, e que eu digo muitas vezes que foi a minha primeira biblioteca, porque os analfabetos também têm uma literatura, também são representantes de uma literatura. A gente não pode esquecer que a Bíblia, os poemas de Homero, foram primeiro transmitidos oralmente e por gente que não sabia ler nem escrever, mas era capaz de contar. E esta minha avó, para mim muito querida,
que conhecia na infância e para mim teve um papel muito importante na minha formação. Ela é uma informante no romanceiro tradicional, oral da Ilha da Madeira. Ela conta lá um romance que me cantava quando eu era miúdo. E sentar-se no colo de uma avó, por exemplo, e ouvir uma história é ganhar para a vida um amor pelas histórias e pelos livros. De maneira que é verdade que é uma responsabilidade esta cultura, esta literatura culta, e a biblioteca exige um conhecimento científico que é preciso estar à altura e lutar para manter alto o nível, porque às vezes a tentação é de baixar o nível, é de criar mais divulgação, e é importante manter alto o nível destas instituições, como a Biblioteca Apostólica. Mas a gente não pode esquecer que uma biblioteca é também um lugar para quem não sabe ler nem escrever. Também é património deles. E por isso é que este tesouro é de facto um património da Igreja e um património da humanidade. Muito obrigado.